carro é um transporte hiper ineficiente. Faz tempo que ninguém canta uma canção falando fácil, claramente, das coisas que acontecem todo dia em nosso tempo. Caminhar, andar a pé é uma condição humana. É basicamente o que define a gente, né? Viramos bípedes, viramos, né, os humanos que conhecemos hoje em dia. Eu escutei uma frase que eu gostei muito outro dia, que diz o seguinte: o que é o ciclista? O ciclista é o caminhar sobre duas rodas. É força motriz pessoal. É baixa velocidade. Eu acho que a gente faz um bem maravilhoso para a humanidade não dirigindo a porcaria do carro, em vários aspectos, né? A gente não precisa nem dizer a questão da poluição, a questão da saúde. A bicicleta ela te proporciona um transporte previsível. Se você souber mais ou menos qual é a sua velocidade, você sabe quanto tempo você vai demorar de tal ponto a tal ponto. Você não pega engarrafamento, então não tem interrupção de trajeto. Você chega na hora que você quer. É uma grande solução para muitos problemas, mas só falta as pessoas quererem enxergar isso. Meu nome é Raul Aragão, eu sou de Recife, estou aqui em Brasília há 2 anos e meio. Sou estudante de Sociologia na Universidade de Brasília e estou aqui representando o Bicicleta Livre, projeto de extensão da UNB. Raul era meu filho querido, maravilhoso. Ele, por conta de um relacionamento terminado, ele foi fazer uma oficina da Rodas da Paz. E aí, isso foi em 2015, isso foi determinante para a vida dele. Eu costumo dizer que ele virou bicicleta depois da oficina. O Raul entrou formalmente na Rodas da Paz em 2015, mas ele já era uma pessoa próxima que rodeava a organização por conta da proximidade dele com a família Davidson. O Raul foi uma pessoa que eu diria que ele foi o braço forte da Rodas durante muito tempo. Qualquer coisa que se precisasse, tá certo, o Raul podia contar com ele, em qualquer ação. Eu vim aqui hoje na Câmara dos Deputados, a convite da Rodas da Paz, para a audiência pública sobre a alteração da lei de trânsito, mais voltada para o projeto cicloviário. Então, sempre que a gente tinha que ter um olhar mais sistemático para as coisas, com coleta de dados, com análise, ele sempre ajudou muito e sempre foi muito mobilizador. Tem um evento que eu e o Raul e o Marcos a gente começou no finalzinho do ano retrasado, que chama Limonada Fixa, que tem aliquete, que tem peanut, que tem contrarrelógio, são provinhas que a gente faz entre si. Também tem competição de track stand que a gente faz, que é ficar equilibrado na bicicleta, tirar uma mão, tirar outra mão. Quem dá o skid mais longo, que é derrapar, né? Ele foi considerado o fixeiro mais completo no Bicicultura de 2017. Para mim, a bicicleta, ela é, além de uma forma de transporte, é uma forma de lazer. Quando eu ando de bicicleta, eu vejo as pessoas, eu penso nas pessoas, eu me preocupo com a segurança das outras pessoas e não só com chegar rapidamente ao meu local de destino. A gente andava direto, ocupando, um do lado do outro, e é assim que eu gosto de andar com os meus amigos. Porque bicicleta, ela proporciona isso, você poder conversar com o outro, né? Com tranquilidade, assim, e se deslocar ao mesmo tempo, fazendo o exercício. Então essa visão foi toda passada por ele, para mim. Ele participava ativamente de decisões, de reuniões, de decisões na Câmara Legislativa, sobre a questão do trânsito de Brasília, a segurança do trânsito de Brasília, o espaço para todos. No cenário atual, eu não vejo os políticos como protagonistas na questão urbana. Atualmente, as diversas ONGs têm interagido com encontros nacionais, com encontros internacionais, para discutir esses projetos, discutir essa pauta e realmente trabalhar e trazer propostas efetivas que possam ser colocadas em prática. Bom, na nossa atuação educativa, temos cada vez mais difundido a ideia de que a bicicleta é sim um veículo previsto em legislação de trânsito e que tem direitos e deveres, entendeu? E que numa escala de prioridade, o maior deve respeitar o menor. A gente tem ainda baixa cultura em segurança viária, então a própria concepção dos motoristas, do ciclista, como um integrante do trânsito, ela é muito recente e ela ainda está num crescente. É importante que a cidade disponha mais infraestrutura cicloviária, segregação. E é importante também que naqueles lugares que não tem ciclovia e ciclofaixas, que as vias tenham velocidades compatíveis com o respeito à vida.
Como a cidade foi feita para carro, né? O asfalto ele permeia todas as áreas. É muito mais prático para a gente que se desloca, que usa a bicicleta como transporte, usar o asfalto mesmo. Hoje mesmo eu não uso mais a ciclovia por esses motivos, assim. Prefiro pegar o asfalto, que é mais ágil e pô, é mais legal, né? Várias situações, tipo, eu prefiro estar na ciclovia do que estar na pista. Se você não está em contato com o trânsito, então você não tem risco nenhum, sabe? Só que a pista é bem melhor, né? E aí, gente, bora ocupar a rua, bora ocupar a cidade, vamos mostrar que a cidade é toda nossa. Há quase 2 anos atrás eu fui atropelado por uma Kombi. Hoje eu tenho 2 pinos na perna, fiquei 2 meses me recuperando. Eu fui arrastado por alguns metros, preso embaixo da Kombi, me ralei todo, foi uma merda. A gente tava normal pedalando e eu só senti meu corpo voando, assim, né? Uma mulher me pegou por trás e aí eu bati no capô do carro e caí no chão. Eu vi o carro indo embora, mas depois ela parou lá na frente, voltou, prestou assistência, ajuda. E a segunda vez que eu fui atropelado foi aqui no Parque da Cidade, na entrada perto da Polícia Civil. Eu tava querendo pegar a faixa da esquerda para pegar um retorno e eu tava na direita. Só que veio uma pessoa também em alta velocidade pela curva e ela me acertou, aí eu caí no asfalto e saí arrastando. Ela parou e tal, ela veio me xingando, dizendo que eu era louco porque eu tava pedalando ali, que eu não deveria. Aí eu falei, moça, na verdade, se tem um louco aqui é você que entrou em alta velocidade num parque, né? Aqui. Um ônibus me deu uma fina, me buzinou e ele parou no sinal logo em frente. E aí eu peguei, entrei entre os carros e o ônibus para falar com o motorista. Ô, mano, motorista, me diz uma coisa, por que tu me deu uma fina ali? Tinha espaço pra ficar aqui parado. Pra ficar aqui parado, tu vai receber uma denúncia. Tu vai receber uma denúncia na ouvidoria. Tá filmado aqui, porra. Eu me lembro que na autoescola eu vi vídeo de desgraça, velho. Eu vi vídeo de gente sendo decapitada, vi vídeo de gente chacalhando no carro parecendo um liquidificador. Mas eu não vi nada, assim, muito específico sobre respeito ao ciclista. A gente tem como principal finalidade aqui de atuação a comunicação de mensagens-chave de segurança de trânsito relacionada aos principais fatores de risco que nos deparamos no trânsito. Questão de velocidade, celular, álcool e direção, fadiga e a respeito aos usuários mais vulneráveis. Por exemplo, então essa régua denominada de respeitômetro, ela foi produzida para as autoescolas. Então em muitas autoescolas, se não todas, já temos essa régua na parede, na sala de aula como um recurso didático. E a gente fala que na autoescola não se aprende muito, e aí o básico que se aprende é 1,5 metro, tem que dar 1,5 metro. Beleza, 1,5 metro é ótimo, mas quem fiscaliza 1,5 metro? Você já viu alguém tomando multa por conta de 1,5 metro? A nossa estratégia é a melhor? Provavelmente não. A literatura cataloga mais de 130 medidas de segurança viária para enfrentar mortes e lesões no trânsito. Campanha é só uma delas. A gente tem um histórico de descontinuidades naqueles programas que foram pensados, planejados e iniciados a sua implementação e de repente para por questões de gestão, por várias outras questões, desmandos. No momento, a sociedade brasileira ela é extremamente carrocrata. Então, num espaço que é destinado a todas as pessoas, 60% dele é ocupado pelo modal carro individual, com no máximo 2 ou 3 passageiros, enquanto os outros modais são escanteados. Quando a gente prioriza os modais não motorizados, isso inclui a bicicleta, o transporte a pé e até os transportes coletivos, a gente está pensando numa cidade para as pessoas. Então isso vai melhorar não só para esses 3 modais, isso vai melhorar inclusive para os outros modais. Então o interessante nisso é que todo mundo conviva melhor em harmonia. Então, o Brasil em si é um país violento, né? Enfim, então a gente mata muita gente com arma de fogo, a gente estupra muita mulher e a gente mata muita gente no trânsito. Ninguém vê no criminoso de trânsito o imaginário do estuprador, do assaltante, tudo. Mas as vítimas dele ficam mortas da mesma forma.
O ano passado morreram 1.620 ciclistas no Brasil. Pô, quem são esses 1.620 pessoas? Ele tinha 25 anos quando morreu, ele tinha recém-completado 25 anos, dia 2 de agosto. Dia 19 de agosto a Luísa fez 8 e ele morreu naquele mesmo dia. Ele vinha na faixa presidencial, que é aquela faixa que tem no meio do chão. Proibida de tráfego. Proibida de tráfego de carro. Tinha um senhor que era porteiro num bloco anterior ao atropelamento, que viu que o carro vinha já ali. E o carro só não pegou ele, que ele estava ali esperando para acabar de fazer a travessia do eixão, porque ele saltou. O cara vinha louco. E do jeito que ele veio, ele pegou o Pedro por trás e não parou e não deu socorro. Ele estava totalmente alcoolizado, foi preso. As declarações dele é que ele tinha batido numa placa, quer dizer, ele não reconheceu o ato que ele fez. E a família pagou a fiança de míseros R$2.000 e ele foi para casa. É uma sensação de impotência, eu acho, de ciclo, de que a história vai se repetir e que a gente pode ter trabalhado quanto for e alcançado o que for, mas a história está se repetindo da mesma forma como se fosse 12 anos atrás. É quase inconcebível que Raul tenha morrido atravessando a L2 para fazer um retorno. O motorista vinha nessa velocidade totalmente incompatível com a via, uma velocidade assassina. Eu fiz algumas contas. Ele dirigia a cerca de 110 km por hora, apesar do laudo ter sido conservador e ter dado 95 km por hora para ele. Não pode chamar isso de acidente, isso é homicídio. E não é culposo, isso tem dolo, isso tem intenção, isso tem negligência absoluta. O Raul vinha da faixa da direita, da calçada, na altura do ponto do ônibus, para atravessar a primeiro lado da L2, fazer o retorno e atravessar o outro lado, né? O motorista, ele vinha na faixa do meio, diz que avistou Raul ainda entrando na primeira faixa. O Raul passou na frente do carro dele, ileso. Se ele continuasse na faixa do meio, não teria pego o Raul, mesmo sem ter freado. Ele virou para a esquerda, que era a direção que o Raul estava indo, de uma forma muito brusca. Pegou ele de costa, o que fez ele vir para cima do carro, que é uma característica de atropelamentos em alta velocidade. Se existe uma responsabilidade de segurança, é para o motorista, é de quem está vindo atrás. Inclusive, se você é um carro e um outro carro bate atrás de você, normalmente a responsabilidade é de quem bateu atrás. E ele foi completamente para a esquerda, invadiu 2 faixas, subiu retinho no canteiro, quando o Raul foi projetado, segundo o relatório do SAMU, por 12 metros. Foi parar 39 metros de canteiro à frente, além do que já se deslocou após a colisão. Não tinha como Raul, nem qualquer pessoa que tivesse transitando, atravessando a L2, naquele momento, sobreviver. Raul ficou imóvel imediatamente e ele estava com multitraumatismo craniano. Eu imagino que Raul morreu mesmo foi na hora. Toda a cena foi foi administrada, todos os processos apenas com a presença da família do motorista e por desconhecidos, né? Num caso de atropelamento, não imprime o comprovante do bafômetro, é a mesma coisa que não fazer o bafômetro. Até hoje, esse exame de bafômetro, ele não tem comprovação no processo. Após 10 dias, eu compareci na delegacia apenas para pegar o BO, era o início do meu processo. E daí, assim, acharam que eu deveria falar com o delegado, não fui para a delegacia para isso. Quando a gente se sentou na mesa dele, tinha um cartão do pai do motorista, um cartão de visita. O motorista não era intimado para depor. E aí a gente perguntou pro delegado, por que esse menino não depôs ainda? Você não intimou ele? Você não vai intimar? Você não vai intimar as testemunhas ainda? E o delegado me justifica que ele trabalhava da forma que ele preferia primeiro ter conhecimento do laudo técnico pericial para depois tomar depoimento. A gente acredita que isso comprometeu a capacidade investigativa. A pessoa que perde um ente no trânsito de uma forma violenta, ela tem direito à informação o quanto antes.
Você pega o Ministério Público, ele designou um promotor para acompanhar. É um processo longo, levou mais de 4 anos, mas se passou toda essa etapa e o encaminhamento foi de levar ao Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é a sociedade julgando sobre crimes de morte, né? E houve um julgamento do Tribunal de Júri e ele foi condenado por unanimidade. E ele aplica a pena mínima, né? No contexto dele, porque é um pai de família, porque ele tinha um filho com uma pessoa, porque ele tem emprego, residência fixa. Então, pelo Código de Trânsito, a carteira dele teria que ser apreendida. Mais ainda, porque a carteira dele já estava vencida, ele estava transitando ilegalmente. Mas não foi apreendida a carteira e ele continuou dirigindo o veículo. Ele pôde refazer a carteira. Todas as situações de recolhimento da CNH estão previstas no Código. Todas as situações estão previstas. E nessas situações, ele recolhe a CNH. Se isso não ocorreu, foi alguma falha. Qual a preocupação do sistema evitar essas mortes? Se deixa o motorista homicida continuar dirigindo, mesmo conhecendo um laudo técnico pericial que prova que ele estava cometendo uma infração gravíssima. O fato de você ter um relatório dizendo que estava 95 km por hora, um relatório dias depois, pelo nosso sistema jurídico, não é possível aplicar o auto de infração por excesso de velocidade por hora. Por quê? Porque pela nossa legislação, a infração tem que ser notificada no ato do cometimento da infração. É preciso modernizar isso, é preciso desamarrar um pouco as mãos do Estado para que o Estado tenha mais, de um lado, agilidade, proatividade e, de outro, mais condições para utilizar informações, mesmo que de terceiros, para autuar as pessoas. E no caso do Raul, o que me causa um espanto é que o próprio Ministério Público agiu de uma forma muito... parcial. Muito parcial. Ele não quis saber, não, aqui não existe, em trânsito não existe dolo. Dolo eventual não existe. Como não existe? Eu acredito que dolo tem muito a ver com a irresponsabilidade em se arriscar. O motorista virou réu. E daí o motorista foi para a justiça. E houve uma audiência. Ele não demonstrou nem culpa nem arrependimento. E durante o julgamento ele nem olhou para mim. Uma luta titânica em provar que um motorista não teve culpa, que a culpa foi da vítima. Todos os dados que estavam no laudo pericial, sem exceção, condenam a atitude daquele jovem condutor. São aplicadas as penas mínimas do Código de Trânsito. O cara matou uma pessoa, ficou 2 meses sem dirigir, paga a cesta básica e tal. A lei já permitia dar uma punição maior do que foi dada por... Ela não foi dada por um olhar condescendente dos operadores do direito. Se os operadores do direito tivessem um pouquinho mais, talvez assim, de formação urbanística, de formação em segurança viária, eles iam entender. O sistema não está preocupado se essa pessoa vai voltar a matar. Está preocupado de resolver aquele processo. Do mesmo jeito que assim, as mortes violentas por arma de fogo no Brasil têm um recorte racial, a questão do trânsito ela também revela um pouco das desigualdades no país. E aí tem um recorte de classe, né? Dos nossos operadores do direito, dos nossos delegados. O judiciário se vê parte dessa mesma elite. Nós temos que acusar uma justiça que é parcial, uma justiça que é tendenciosa, uma justiça que passa a mão em cabeça de criminoso. Se a gente implantasse efetivamente o Código de Trânsito nas nossas ruas, com certeza, em 2 anos nós reduziríamos em 50% o número de mortes. É preciso fiscalização. E a nossa fiscalização tem sido muito falha. 16 pesquisadores. Em 340 horas, a gente identificou mais de 5.000 infrações de trânsito e nenhuma dessas, mais de 5.000, tinha um agente do poder público para identificar e fazer a autuação. Imagina
se de fato a gente tivesse os agentes de fiscalização nas ruas tentando organizar o trânsito para ele, de fato, ocorrer da forma mais respeitosa, justa, inclusiva possível. O que a gente tenta cada vez mais lutar é para que a gente tenha, na verdade, um desenho viário, um desenho urbano que não permita os comportamentos inadequados no trânsito. A gente faz enormes investimentos de viadutos, de pontes, de obras de arte, de todo jeito, para o carro passar, e somos incapazes de fazer uma calçada decente. As cidades mais cicláveis da Europa se tornaram cicláveis depois da grande crise do petróleo dos anos 70, justamente quando viram que não era mais economicamente viável manter todo mundo andando de carro na sua cidade. Uma das pesquisas que o Raul coordenou na Rodas da Paz, que foi a da contagem de ciclista, ela tinha como objetivo coletar dados para duas coisas. Uma, fazer um antes e um depois, e um outro, mostrar que existe, né, gente pedalando mesmo, sem haver estrutura. E dentro dessa parceria com o IPDP, a gente conseguiu fazer 9 contagens, para a gente também poder ter uma segurança na hora de fazer uma política pública. E assim, ele produzia tanto, né, o ritmo dele era tão ativo, tão produtivo, que eu lembro, assim, muitas vezes da gente esquecer qual era a idade dele. Ele era uma pessoa que ainda ia render muito, que a gente agradece muito por ter tido a chance de conviver com ele. Tem gente que vive uma vida inteira e não faz, eu acho, tanta coisa, não vive tanto quanto eles dois, Pedro e Raul, sabe? Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Eu nunca vi isso acontecer em Brasília e Raul lutava para a bicicletada viver do jeito que ela está vivendo esse segundo, sacou? Esse segundo é muito precioso pra gente. Aqui em Brasília ainda é um pouco difícil, justamente pelo que o Raul criticava, por a cidade ser carrocrata, né? Por a cidade ser muito distante, distanciar as pessoas. E é muito bonito ver essa distância se espremendo a cada vez mais e as bicicletas tomando conta das ruas. E hoje a gente vai tomar conta de tudo, sacou? Em 19 cidades foi feito bicicletado. Do Brasil, aconteceram bicicletadas em homenagem a Raul. Esteja sempre com o Yanderu, Raul. Você nos ajudou muito. A gente vai ajudar a cumprir a sua missão. Esse tipo de coisa que são coisas que os heróis fazem, né? Os heróis, eles chamam a atenção para uma causa. Infelizmente, herói morre. E foi o que aconteceu com Raul. Eu só quero agradecer a presença de todos e dar uma informação linda. Que Raul tá indo com a gente. Ele sai com vocês! Raul vive. 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 Raul vive em nossos corações. Raul vive. 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 Vive, porra. Raul vive. 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 Raul vive.
vive! Uhul! Raul vive! 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 Raul vive!